Microfones abertos, estamos aqui com o retorno do Nerd Vieira Podcast, episódio 56, provavelmente. Eu posso estar enganado, porque já tem muito episódio, então eu vou parar de falar o número dos episódios para não falar o número errado. E hoje aqui estamos com o Márcio, que ele é crítico de cinema, ele entende muito de filme. Outra pessoa aqui que eu trago que entende bastante filme, então hoje vai ser um papo bem legal. Mas antes de iniciar o papo e do Márcio se apresentar, uns recadinhos para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui nesse canal e ativar o sino. Ativa para todas as notificações. Não deixe o YouTube escolher qual notificação você vai receber. Ativa o sino para todas. E também não se esqueça de vir aqui na descrição, aproveitando que vocês estão aí embaixo a se inscrever, ativaram o sino, vai aí na descrição, entre no link do Apoie-se, que tá lá para vocês apoiarem aqui o projeto, para eu conseguir um pacote de internet melhor, comprar equipamentos novos, né? Melhorar o projeto, né? Porque o melhor é sempre bom, não é mesmo? E também já abaixo aí tem as redes sociais minhas e dos convidados, né? No caso hoje tem as redes sociais do Márcio, então é só acessar aí, né? O Instagram, Twitter, tudo aí. Só não xingue a gente no Twitter se vocês não gostarem de alguma coisa aqui hoje, pelo amor de Deus. E a gente vai aqui então já. Márcio, se apresente aí para a galera. Olá, galera do Nerd Vieira. Eu sou Márcio Salem, crítico de cinema desde fevereiro de 2010, à frente do Cinema com Crítica. Também desde esse período, sou crítico de cinema afiliado à Online Film Critics Society, à Critics' Choice Associations, à Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, à Federação Internacional de Críticos de Cinema, FIPRESS, e também estou à frente do projeto do Clube do Crítico, que é um projeto de ensino e, ao mesmo tempo, de debate de filmes todas as semanas. Bem parecido com o Clube do Livro, só que um Clube do Filme. Com esse currículo aí a gente já sabe que hoje vai ter um papo bem bacana. E teve agora recentemente, né, a maior premiação de cinema mundial, né? Não sei se o Márcio ficou sabendo, que teve o Claquete Prata, que aí é a maior premiação, né? A premiação é o Oscar justo, né? Porque o Oscar é injusto, então se o Oscar é injusto, eu sou justo. Às vezes não, né, também, né? Aí a gente tenta ser mais justo que o Oscar. E tá vindo agora sim, né, para esse mês, finalzinho do mês, né, último domingo do mês, tá chegando realmente a maior premiação de cinema, né, que é o Oscar. E eu tô muito atrasado pros filmes do Oscar. Eu assisti hoje de manhã, né? Terminei hoje de manhã o West Side History, que é o Amor Sublime Amor. Mas eu queria saber de você. Tem tanto filme assim no Oscar, né? Ano passado estreou bastante filme, né? Teve a volta do cinema, né? Que reabriram os cinemas. E a gente viu que na lista de melhores filmes, os 10 filmes, ali tem alguns que foram do streaming, né? Que são de streaming, que foram pra lá pra lista, mas muitos ali são aqueles filmes que três pessoas assistiram: o editor, o diretor e o produtor. Aí você fala, meu Deus do céu, como esse filme está aqui? Aí eu queria saber, você concorda com essa lista dos melhores filmes desse ano? Olha, bem, a gente nunca concorda com lista de melhores filmes, até porque a gente monta as nossas próprias listas, né? A gente cria as nossas próprias relações com os filmes e com aqueles filmes que nós julgamos que são mais relevantes como destaque de um determinado ano. Naturalmente que sempre vai haver discordância. Por exemplo, eu não indicaria Não Olhe para Cima, eu não indicaria Duna, embora eu entenda a indicação de Duna por ser essa espécie de ficção científica, Senhor dos Anéis da ficção científica. Eu não indicaria King Richard Criando Campeões. Talvez até eu não indicasse o Beco do Pesadelo, embora também eu entenda o motivo, o apreço para indicar. Então a gente nunca concorda 100% e tá tudo bem, faz parte do jogo não concordar. São 10 mil pessoas aproximadamente, 10 mil cabeças que decidem quem são os melhores filmes do ano, num processo de votação, antes da votação do melhor, né? Do que seria o melhor filme do ano, segundo a academia. E é isso mesmo, cada pessoa vai num caminho diferente. Não concordo 100%, mas eu também não concordo desde que comecei a ver o Oscar lá em 1999. Então, segue o jogo. E por que você não indicaria Duna, na sua opinião? Eu acho que Duna é um tipo de filme que ele faz juiz de estar indicado a algumas das categorias técnicas, como por exemplo efeitos visuais, como por exemplo trilha sonora do Hans Zimmer. Eu não indicaria para o melhor filme porque eu não sinto emoção alguma quando assisto Duna. Duna para mim é um filme que me passa muita esterilidade, a mesma esterilidade que se está naquele deserto, a mesma esterilidade emocional que me causa. Eu não me envolvo com a jornada do Paul Atreides,
que é o interpretado pelo Timothée Chalamet. Não me envolvo com as consequências dos ataques da Casa Harkonnen, que provocam morte de alguns nomes conhecidos, né? Não me envolvo também com isso. E simplesmente eu acho um filme muito bonito esteticamente, mas muito frio, sem vida, sem nada que me aproxime dele. Assim, eu adorei Duna, mas eu entendo todo mundo que falou assim. Eu entendo todas as críticas ao filme, porque é um daqueles poucos filmes que quando que eu curto e o pessoal não curte, eu entendo que o pessoal não curtiu. E assim, eu entendo também um lado que o pessoal falou que o filme é muito lento. Mas eu falo, o filme não é lento, o filme é quase parando, né? Porque, pelo amor de Deus, tem umas cenas ali que dura 10 minutos, assim fala, aquela luta no final lá, que eles não tem trilha sonora, é só o gemido dos caras lá, dos dois batalhando. Pelo amor de Deus, que cena lenta. Eu falei assim, meu Deus do céu, acaba logo. É uma tortura. É um elemento do diretor, né? O Denis Villeneuve, ele tem esse aspecto no Blade Runner 2049, no A Chegada, só para citar os dois últimos, ele também dá uma ênfase muito maior à construção visual do que a diálogos, do que a uma ação propriamente dita. E é assim, eu falei aqui da lista do Oscar, né, dos 10, e também teve aquela lista, a lista dos fãs, né, os 10 filmes que os fãs votaram, que foi aquela nova categoria que o Oscar tá tentando enfiar, né, na gente, né, porque eles quiseram fazer a lista de filme popular, só que não deu certo, aí eles falaram assim, agora vai ser a escolha dos fãs. Uma cópia descarada do que eu fiz esse ano na minha premiação. Mas eles Olha, fizeram cobra direito autoral, viu? vou cobrar, mas eu fiz em todas as categorias, eles disseram só em uma, né? Você é a favor dessa categoria pra eles poderem fazer, tipo. Eles querem um apelo, né? Que a academia tá vendo que a cada ano que tá passando, o Oscar tá diminuindo a audiência. Todo ano tá diminuindo vários pontos de audiência. Você acha que isso seria fazer essa votação, ainda mais pelo Twitter? Que a gente sabe que no Twitter quem vai votar não vai ganhar os filmes da Marvel. Não sei nem porque a Marvel tentou encrencar com aquilo. Que a Marvel foi um dos estopins, né, para poder querer aquilo. Você acha que isso vai ajudar mesmo a academia a recuperar a audiência? Não, não vai ajudar. A academia está perdendo audiência não por falta de filmes populares, entre aspas, né? Porque esse conceito de filme popular é um conceito muito difícil de compreender. Não por causa disso, ela está perdendo audiência porque há uma migração da televisão que assistíamos. Você ainda era criança, provavelmente, né? Eu era um pouco mais, eu era um adolescente que a gente assistia com a família. Então, a televisão aberta, mesmo a televisão parabólica, que nem era ainda TV por assinatura, mas era uma parabólica, uma antena parabólica, ela tá caindo em desuso. Não é só o Oscar que está perdendo audiência. Quem está perdendo audiência são novelas, quem está perdendo audiência são jornais que sempre tinham uma ênfase muito grande. Tudo isso está caindo de audiência porque há mais competitividade, há mais concorrência, há mais opções, há menos tempo também. Nós temos cada um nossas televisões portáteis na mão, nós temos iPads, a gente não precisa estar sentado em frente à ABC para ficar assistindo uma transmissão do Oscar, por exemplo. Então, acaba que essa perda de popularidade é pelo fato de que a academia não está sendo capaz de perceber as mudanças que estão acontecendo nesse cenário em decorrência da mudança do padrão de consumo de conteúdo, de vídeos, de audiovisual pelos espectadores, também da mudança que vem em face aos serviços de streaming, que estão modificando todo o cenário também da produção audiovisual. A academia simplesmente está tentando emplacar uma mesma cerimônia, com uma mesma patrocinadora, com comerciais, da mesma forma com que sempre fez, sendo que nós vivemos em um mundo totalmente diferente, então não tem como dar certo. O grande problema do Oscar não é indicar favoritos do fã. Se a gente pegar, por exemplo, a lista do Oscar, nós temos filmes que foram um sucesso entre os fãs. Nós temos, por exemplo, Duna. O Duna foi uma grande bilheteria. O King Richards foi um filme que teve também uma boa bilheteria. O Amor Sublime Amor, embora não tenha tido bilheteria, mas ele é um sucesso na HBO. Uhum. Desculpa, ele é um sucesso na Disney. Esses outros, o No Ritmo do Coração é um filme muito quentinho, um filme que todo mundo gostou de assistir. Todos esses filmes eles foram de alguma forma sucesso. No Olho para Cima foi sucesso na Netflix, emplacou Top One durante algum período. Então não é por falta de filmes populares que o Oscar está perdendo audiência.
é porque continua sendo uma cerimônia feita na década de 90, feita com cabeça de década de 90 em 2022. Por que seria essa cabeça da década de 90? Então, como seria? É como eu estou falando, a gente está vendo o Oscar, a gente está imaginando o Oscar como essa cerimônia bem quadradona, em que a mesma repetitividade de prêmios, de premiação, de apresentação, com muitos comerciais, uma apresentação que tende a ser muito cansativa. O Oscar tem um pouco mais de 3 horas de duração, com muitos comerciais, acaba levando a pessoa a não querer ficar, investir esse tempo. Nós temos outras experiências hoje contemporâneas. O Oscar, por exemplo, se ele fizesse um acordo, um exemplo, com uma Netflix e fizesse uma cerimônia de 2 horas, tirando todos os comerciais dela, fizesse uma cerimônia de 2 horas apenas na plataforma da Netflix, ela teria, vamos pegar aqui, quantos milhões de espectadores se tem um filme no lançamento da Netflix? 16? Ela já bateria a média de visualizações que ela tinha, que ela tem hoje em dia, sendo exibida no canal de TV por assinatura, que muitas pessoas não assinam. Outras pessoas vão ficar assistindo o Oscar por acompanhar pelo Twitter, vão acompanhar pelo resultado no dia seguinte. Então, o Oscar tem que fazer frente a essas mudanças. Assim como nós que produzimos conteúdo, criamos valor, criamos críticas, enfim, notícias, a gente precisa entender o movimento da nossa audiência, precisa entender para que rede social nossa audiência está olhando, como melhor lidar com uma rede social do que com a outra. O Oscar também precisa aprender a fazer isso. O Oscar não, né? A academia, que é quem entrega o prêmio, ela precisa aprender a enxergar o mundo que está mudando. E ela não está mudando, ela continua o mesmo prêmio que era entregue na década de 40, que era entregue na década de 60, que era entregue na década de 80, com as mesmas apresentações musicais, as mesmas apresentações de convidados, os mesmos segmentos, tudo da mesma forma, como se nós não tivéssemos mudado. E esse apego à tradição tem custado caro, porque o Oscar, o que ele tem feito? Ele pega, por exemplo, Tom Holland e a Zendaya, que talvez apresentem uma categoria juntos, e coloca eles como se eles fossem mudar durante um prêmio, durante 2 minutos de entrega de prêmio, uma dinâmica. Mas eles são apenas repetição dentro daquela dinâmica. Assim como todo mundo que vai apresentar, assim como todo mundo que vai passar pelaquela noite, vai ser uma mera repetição de tudo que o Oscar tem feito ao longo de sua história. Eu não sei a solução, né? Mas eu acho que com certeza a academia tem pessoas muito mais qualificadas para encontrar uma solução do que, por exemplo, fazer uma hashtag Oscars Fan Favorite e ter uma abominação que está acontecendo, né? Porque você percebe que tem filmes que estão sendo indicados mesmo, porque tem fã-clube que está voltando em massa, porque não pela qualidade, não necessariamente porque é o favorito do fã, porque se fosse por favoritismo, o Homem-Aranha ganharia facilmente. É o filme de maior bilheteria do ano e ponto final. Mas não é por isso. É por bots, enfim, deve ter tanta artimanha para você votar e você computar seus votos que não dá nem para levar a sério o resultado desse novo prêmio. E desde 2021, pra eu não ficar confuso, desde o Oscar de 2021 e aí esse ano também, a academia mudou aquela regra, né, da questão do home video, que não precisa mais estar uma semana no circuito comercial de Los Angeles, mostrar bilheteria depois, 45 dias depois, tem que... 45? 90? Eu não lembro os dias certos, mas era um tempo considerável para poder estrear em home video. Ela mudou. Você acha que isso ter mudado essa regra de não precisa mais estar no cinema favoreceu tanto ano passado como esse ano para indicações de filmes na Netflix? Não, não, são duas coisas aí que você está falando. Essa regra é a chamada regra de janela. A regra de janela é uma regra que existe entre produtoras, distribuidoras e exibidoras, e o circuito exibidor. Se a gente for pensar o funcionamento do sistema da indústria do cinema, a gente tem o cara que faz o filme, né, que é o produtor. Ele é o cara que injeta dinheiro, que contrata artistas, enfim, que faz o filme. Ele gastou, vamos supor, a empresa gastou 20 milhões de dólares para produzir o filme. Essa produtora, ela tem algum contrato de exclusividade com uma distribuidora. Vou usar a Disney como exemplo, que é um exemplo fácil da gente captar. A Marvel, ela é uma produtora, a Marvel Studios. A Disney é uma distribuidora do conteúdo da Marvel. Não significa que a Disney não produza, ou seja, não injete dinheiro, mas a produção criativa fica a cargo da Marvel. A Disney distribui
os filmes da Marvel para o mundo inteiro. E aí você tem um acordo com os exibidores, você tem um acordo com quem? Com as plataformas de streaming, sobretudo nesse caso a Disney+, né, que é a plataforma proprietária da Disney, mas o circuito exibidor cinematográfico. O circuito exibidor cinematográfico, no momento que você encurta a janela, vamos supor que a janela fica de uma semana, a pessoa que diz, eu vou para o cinema ver o filme hoje, ela não vai mais para o cinema porque vai esperar chegar em casa. Se ela espera chegar em casa e não vai para o cinema, você quebra um segmento da indústria, você quebra o segmento exibidor. Então você estabelece entre essas empresas uma janela mínima, ou seja, 45 dias. Em 45 dias, o filme que for lançado no cinema não pode ser exibido em home video, não pode ser exibido em alguma plataforma de streaming. Esse tempo pode ser maior, pode ser de 60 dias, pode ser de 90 dias, pode ser um menor, dependendo de casos muito específicos, de filmes muito específicos. E esse circuito que tem produtor, distribuidor e exibidor, ele tem uma outra versão contemporânea, que é produtor e uma figura que mesclou, que é o streaming. O streaming ele é tanto distribuidor quanto exibidor. A Netflix, por exemplo, ela compra filmes e ela distribui estes filmes para o mundo inteiro através de sua plataforma exibidora. Consequentemente, você juntou duas partes do mercado em uma. Só que o caso da Netflix, pensando agora no Oscar, é diferente. A Netflix, para concorrer ao Oscar, ela precisa respeitar uma regra da academia. E essa regra a academia só abriu mão durante a pandemia, ele não abriu mão nesse ano. É que os filmes exibidos no serviço de streaming precisam ser antes exibidos em um cinema, em cinemas de Los Angeles por um período de uma semana. Eles precisam ser exibidos no cinema. Agora, eu nem lembro se é uma semana ou 15 dias, né? Mas vale a pena pesquisar. Eles precisam ser exibidos no cinema. Ataque dos Cães, ele teve uma exibição cinematográfica, mas foi limitada. Foi limitada ao número mínimo de salas que a academia exige como critério de elegibilidade. O Tic Tic Boom, inclusive nessa época, eu estava até em Los Angeles nessa época, estava assistindo ao Belfast, o lançamento do Belfast, e o Tic Tic Boom ia ser lançado nos cinemas na semana seguinte. E aí só depois que ele seria lançado na Netflix, porque assim respeita a regra da academia. Então, a regra da janela que você citou, que são esses 45 dias, é uma regra de proteção da indústria exibidora, das cadeias de cinema. E a regra da semana ou 2 semanas, eu tenho quase certeza que é uma semana, mas sempre é bom jogar um grãozinho de sal aí no que eu falei. É uma regra de elegibilidade da academia. A academia exige que seus filmes sejam exibidos no cinema antes de ir para o streaming. Isso só foi levantado nos anos de ápice da pandemia, que foi 2020 e 2019, 2019, 2020. Contando aqui no ano Oscar, né? 2021 é o ano anterior, aí já tinha essa regra para o Oscar de 2022. Mas aí, que nem. Você acha que isso não fez que a Netflix ficasse meio receosa de, tipo, no começo? É que eu sei que agora eles fazem isso, mas, tipo, quando eles queriam colocar o primeiro filme, vieram com isso, eles, não, não quero isso. Vocês estão muito retrógrados, vocês estão muito atrasados. Você acha que essa regra ainda é válida hoje? Eu acho que é uma. Não é, eu não vejo que seja, eu não vejo como seja uma regra. É, não é uma regra que traz nenhum prejuízo, sabe, para a empresa. É uma regra tradicional, eu diria. É uma tradição da indústria do cinema. Não acho que faça diferença, no final das contas, para uma empresa exibir o filme por uma semana, por 2 semanas. Outro caso, for no Olho para Cima, não acho que faça uma grande diferença para a empresa. Mas também não faz uma grande diferença para o Oscar, eu concordo. O Oscar tem um purismo de que a experiência cinematográfica é a experiência da telona. Eu concordo até certo grau. Naturalmente que ver um filme no cinema é muito melhor do que ver um filme em casa. Mas eu acho que esse purismo já poderia estar sendo mitigado, mas eu não acho que vai acontecer. Não aconteceu na época do DVD, não aconteceu na época do Blu-ray, não vai acontecer agora também. Então, elas vão. Não me parece algo contemporâneo, né? Parece algo já arcaico, mas algumas tradições são mantidas, né? Inevitavelmente. Você citou aí que a experiência cinematográfica é diferente da experiência da, da, de casa. Eu concordo 100% depois do filme que eu assisti no cinema e depois em casa. Eu assisti Homem-Aranha no cinema, foi uma experiência única. Foi uma coisa assim, meu Deus. Assisti em casa, meu.
Continua um filme muito bom, só que não é a mesma coisa. Não é a mesma... Não É, não é, é. não é. Não é a mesma coisa. A experiência do cinema é uma experiência psicologicamente feita para a pessoa imergir, né, para a pessoa estar dentro daquele meio. Todos os aspectos dentro do cinema convergem para isso, desde o tamanho da tela, que sempre é uma tela estádio, né, uma tela muito grande, até até o tamanho, até o escuro da sala de cinema, o sistema de áudio, a origem, isso é interessante, a origem de onde vem a luz, a projeção vem de trás de nós não temos controle sobre a projeção, isso tudo nos torna meio que nos coloca submetidos à experiência cinematográfica. Se tu vires um filme em casa, claro, vai haver pessoas que vão assistir o filme em casa com a mesma tranquilidade que uma pessoa que assiste no cinema, mas a tua tela é menor, a não ser que você seja um cara muito rico, tua tela deve ter 50, 60 polegadas, 70 polegadas, muito menor do que a tela de cinema. Você, por exemplo, pode receber uma ligação, um familiar teu pode passar na frente da tela, pode te chamar, enfim, você pode ter N motivos para que sua atenção desvie, para que você perca a atenção. Você tem um controle, então você pode pausar um filme, você tem um controle sobre a obra. Então quem se submete a você é a obra, e não você está submetido à obra. Por essas razões que a experiência cinematográfica ela é psicologicamente mais importante, mais significativa do que a experiência de cinema dentro de casa. Mas é tudo cinema, só muda a experiência. Ver, seja no celular, seja no iPad, seja no computador, seja na televisão, seja no cinema, é tudo cinema. Só a experiência que mudou. Você citou anteriormente aí que você acompanha o Oscar desde 1999. E assim, eu não acompanho desde essa época porque eu estava nascendo nesse ano, né? Então, Ah, quer dizer, eu não era nem nascido, né? Eu estava para nascer quando o Oscar 99 estava lá nas suas apresentações, nas suas glórias. Foi em 99 que a Fernanda Montenegro foi indicada, não foi? 90, não, 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 né? deixa eu me lembrar aqui. 99 é o ano do Titanic. O meu primeiro Oscar foi o Oscar do Titanic. Eu tinha 16 anos de idade. Então tu não vai saber como era isso. O Titanic tinham filas que não acabavam nos cinemas para assistir. Era ver, você via o filme, você sair e queria entrar de novo para rever o filme. E a Fernanda Montenegro, Shakespeare Apaixonado, eu não lembro o ano exatamente, mas eu acho que é 99 também, Shakespeare Apaixonado. Não, calma, então deixa eu me corrigir. É porque eu estou usando aqui Uhum, eu estou usando aqui a data do filme, não a data da cerimônia. O Oscar do Titanic é o Oscar que acontece no ano de 98, mas certo. o filme é de 97. O Oscar que acontece em 99 é o Oscar de Shakespeare Apaixonado, aí sim, é o ano da Fernanda Montenegro. Então, que é um filme de 98. O Oscar premiou o ano anterior, naturalmente, óbvio, né? Então talvez meu primeiro Oscar você nem tinha nascido ainda. Ele não estava nem sendo gerado. Enfim, é, já que você viu assim nesse momento lá em 99 e tal, foi merecido. Porque eu quero já saber, tipo assim, é capaz de vez com isso na minha cabeça, que eu nunca assisti. Infelizmente, né? Eu tenho que parar com isso, tenho que assistir o filme antigo. É, foi mesmo injusto a Fernanda Montenegro não ter levado o Oscar? Ah, foi sim. E toda circunstância também foi. Naquela época tinha um produtor, ainda existe, né? Ele ainda está vivo. É o produtor Harvey Weinstein, que foi o cara que foi acusado de Assim. dezenas de casos de abuso e assédio sexual, e ele tinha uma política muito agressiva de campanha para o Oscar. Essa campanha agressiva já não é uma campanha, já não entra no crime, né? É aquilo dentro do permitido da academia. Então, ele agressivamente fazia divulgação de seus filmes, fazia com que os votantes assistissem seus filmes, levava, por exemplo, já teve ocasiões de prêmios para essas pessoas, ou de levar pessoas para eventos, fazer exibições, grandes exibições. Todos esses elementos, eles favorecem o favoritismo o Oscar da Gwyneth Paltrow. Não é que o Oscar foi comprado, né? Que ele chegou lá e toma a academia. Não tem nem como ele comprar um Oscar, porque são mais, na época eram mais de 6 mil membros. Não tem como ele sair comprando 3 mil membros, né? Mas ele impõe, ele faz uma campanha muito ostensiva
para o nome dela. E o que acontece é que o nome da Fernanda Montenegro era um nome que não tinha campanha nenhuma. Embora fosse a melhor atuação naquele ano, não dá para concorrer com uma campanha maciça como foi a campanha feita para Gwyneth. Então, é injusto, sim, até a atuação dela não é ruim, da Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonado, mas Shakespeare Apaixonado tampouco era um filme para ser premiado em Oscar, é um filme bonitinho, na melhor das hipóteses, e sim, é injusto. Mas eu não tinha esse conhecimento de justiça ou de injustiça naquela época. Eu era muito jovem, eu acho que apreciava mais com paixão. E eu nem lembro também se eu, em 99, eu fiquei muito envolvido emocionalmente com o fato da Fernanda Montenegro haver perdido. Isso veio com o passar do tempo. Eu nem tenho certeza se eu vi Central do Brasil naquele ano. Não consigo me lembrar, acessar na minha cabeça. Então não dá para eu julgar se eu achei merecido ou não, além, né, da paixão, né, além da emoção momentânea. E o Brasil, ele tem poucos, concorreu poucas vezes no Oscar, né? Então, assim, a gente já tem que ver, assim, a Fernanda Montenegro, podemos colocar que ela foi a que chegou mais perto, né? Que ela foi lá, beliscou, tentou, mas não foi. Foi o Carlinhos Brown, o Carlinhos Brown foi no Oscar de melhor música. Ele concorreu Melhor só coisa. com Homem ou Muppet. Eram dois concorrentes, Homem ou Muppet e ele. E ele conseguiu perder. Eu fiquei mais bravo ainda. Pô, era só um. Só tinha que bater em um, e a gente perde nesse único. Esse eu acompanhei. Esse foi o Oscar de 2011. Eu assisti até essa categoria, fiquei bravo, desliguei a TV e falei assim: Oscar é comprado, como que a gente perde pras Muppets, pô? Aí a gente tem depois o Menino e o Mundo que perde também o Oscar. A A gente gente tem Cidade de Deus também, né? Que concorreu, perdeu também 4 Oscars. Isso foi eu acho que o mais impressionante pra mim. Ter concorrido em 4 e perdendo os 4. Isso eu não aceito. Aí a gente teve muitas histórias de participação no Oscar. A gente tem participação no Oscar desde 63, quando o Pagador de Promessas foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro. E ao longo desses anos a gente teve, sim, nossos momentos, e não só momentos em categoria de filme estrangeiro, mas categoria, por exemplo, de curta-metragem. A gente já teve indicado em categoria de curta-metragem, de animação, no caso do Menino e o Mundo que você citou, de atuação. O caso do Cidade de Deus é um caso particular, porque o Cidade de Deus ele não foi indicado para o Oscar de filme estrangeiro. É assim, o Cidade de Deus ele é um filme só para confirmar, ele é de 2004. Acho que ele, Ele é né, de dois, acho que ele concorreu em 2004, mas é de não, 2002. Aí ele é de foi. 2002. Em 2003, ele deveria concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Sim. Só que ele não, ele foi indicado pela Academia Brasileira para concorrer ao Oscar. Só que ao chegar no Oscar, o Oscar disse não, não seleciona. Então não foi selecionado. Só que o potencial do Cidade de Deus foi percebido pelas pessoas de Hollywood. E o que que eles fizeram? Eles fizeram uma aquisição para distribuição internacional e fizeram uma campanha do Cidade de Deus para o Oscar do ano seguinte, porque o Cidade de Deus não havia sido indicado, não havia sido exibido comercialmente em Los Angeles, não havia obedecido à regra de elegibilidade. Então ele pôde concorrer no Oscar 2 anos depois, em 2004, em 4 categorias: fotografia, montagem, direção e roteiro, e misteriosamente só não concorreu em melhor filme. É algo que até hoje nunca caiu na ficha para mim. Como é que um filme concorre a tudo isso e não concorre a melhor filme? Se ele pegou todas as principais categorias do que caracterizaria o filme. Existem casos assim na história de Hollywood. Um filme curioso é o Luzes da Ribalta, do Chaplin. O Luzes da Ribalta ele foi indicado ao Oscar 20 anos depois de ser produzido, porque só 20 anos depois de ser produzido que ele foi exibido comercialmente em Los Angeles e respeitada a regra de elegibilidade do Oscar. Então, esses casos não são tão incomuns. Foi algo que Bacurau tentou fazer há 2 anos atrás, sem conseguir. Depois de não ter sido escolhido pela Academia Brasileira para concorrer ao Oscar de Filme Internacional, ele tentou fazer um lançamento americano e concorrer com o geral, né? Concorrer com todo mundo, com todas as outras categorias. Só que aí ele não teve êxito, o mesmo êxito que teve Cidade de Deus. Você citou aí, Cidade de Deus concorreu a melhor roteiro e melhor direção e não concorreu a melhor filme, nem estrangeiro, nem no geralzão. E eu sempre fico impressionado quando é ao contrário, porque assim, melhor roteiro e melhor direção ser indicado e não ser o melhor filme, pra mim ok. Pra mim é aceitável. Agora, ser indicado a melhor filme, mas não ser indicado essas duas categorias, eu fico.
Como assim? Você não tem o melhor. Não tá entre os melhores roteiros nem as melhores direções? Como vai estar no melhor filme? Isso que eu. É, é, é em função da regra. A regra do Oscar mudou, né? A regra agora são 10 filmes indicados ao Oscar. Então isso se torna comum. Se torna comum que um filme indicado a melhor filme, ele não vai ter correspondência nem em roteiro, ou em direção, ou em fotografia, ou em montagem. É inevitável que isso aconteça. Esse ano nós temos casos, né? Por Duna. exemplo, não, o Duna foi indicado a roteiro adaptado, embora não tenha sido Sim. indicado a melhor diretor. O King Richard foi indicado a roteiro original, mas não foi indicado a diretor. Deixa eu ver aqui os outros filmes. O Belfast foi indicado a diretor e a roteiro. Licorice Pizza, diretor e a roteiro. Ataque dos Cães, diretor e roteiro. No Ritmo do Coração, a roteiro. Drive My Car, diretor e roteiro. O Beco do Pesadelo foi indicado a roteiro? Não, né? Não me recordo. Eu acho que não. E aí já entraria um caso. O Beco do Pesadelo não foi indicado a nada. É só o melhor filme. E as categorias mais técnicas, né? Ó, eu tô aqui também pesquisando aqui a listinha aqui, porque Foi agora fotografia, direção de arte e figurinos que o Beco do Pesadelo concorreu. a gente vai entrar aqui na categoria de melhor filme e vamos falar sobre esses filmes. Alguns filmes, né? A gente já citou Duna aqui no começo, né? Que, que você falou que não indicaria, mas eu adorei, eu indicaria. Aí a gente vai aqui falar de alguns filmes. Assim, alguns eu não vou ter assistido, que agora eu tô percebendo, eu não assisti metade. Que maravilha! Tem que correr atrás do prejuízo. Mas vamos aqui então pros filmes que eu assisti, e depois os filmes que eu não assisti para poder ficar melhor. Não olhe para cima. Merecido ou não merecido a indicação? Não, não acho, não acho. Acho que é um filme que se escora muito na reputação do Adam McKay depois de A Grande Aposta e também de Vice. Acho uma crítica ok, um filme ok, mas não indicaria para melhor filme. Nossa, você falou o que eu queria conseguir falar. É um filme ok. Não, eu entendi a crítica, a crítica que o filme traz, né, tá, mas eu não curti o filme. Eu não fiquei tipo, nossa senhora, melhor filme. E depois que eu descobri quem era o diretor, que eu tenho essas vezes. Eu não sei, que nem Adam McKay, eu falei assim, eu acho que eu já assisti um filme desse cara. Quando eu lembrei que ele fez A Grande Aposta e Vice, eu lembro, eu não gostei de A Grande Aposta. Aí eu falei assim, ah, tá aí então, esse estilo de direção aí, era isso. Eu falei assim, tava tentando lembrar de onde eu já tinha visto uma direção daquele jeito. Eu não gostei de A Grande Aposta. Pra mim não mereceu nenhuma indicação no Oscar que ele concorreu. Aí, Duna, Ataque dos Cães. Então, O Ataque dos Cães era um filme muito. Já era uma indicação esperada. Ele havia sido premiado no Festival de Veneza, ele foi exibido no Festival de Veneza, e ele tinha acumulado uma reputação muito forte entre crítica e também entre membros da indústria. Era bem previsível, acho também muito merecido. É um filme que não vai agradar todo mundo, não vai agradar uma parte, um segmento, como o Sam Elliott, que é aquele ator que disse que o filme ele não entende nada do Velho Oeste, porque ele retrata cowboys homossexuais por aí afora. E também não vai agradar a pessoa mais imediatista, que espera um filme com ação, quando na verdade ele é um filme mais cerebral. Ele é um filme cujos desenvolvimentos acontecem de forma escondida, de forma mascarada. Enfim, então eu acho muito merecido. Estava na minha lista de melhores filmes do ano passado, também indicaria. Eu não curti, mas é porque eu achei um filme muito lentinho. Eu entendi o filme na hora que isso que você citou aí do que o cara lá, ele não entende porque são cowboys homossexuais, eu falei assim, mas o cara que não entendeu então, porque ele está retratando isso, que a questão é que ele está escondendo isso dele, que não, ele falou não aborda o relacionamento, vi críticas falando isso, não aborda o relacionamento, eu falei assim, mas eu acho que não ia abordar mesmo. No filme, a narrativa do filme já estava mostrando que não ia abordar isso. Mas eu achei um filme muito lento. Eu acho que assim, é um filme perfeito pro Oscar mesmo. Eu falei assim, o Oscar vai adorar isso aí. Quando eu vi o filme, eu falei assim, nossa, eles vão indicar em umas 10 categorias. Que quando estreou, né, o filme novo do Benedict Cumberbatch, eu falei assim, vou assistir. Falei, nossa, vai ser umas 11 pra cima. Foi 10 categorias, né, que ele foi indicado. Então eu falei assim, dito e feito, é um filme muito Oscarzinho. É muita cara da academia indicar um filme desse. Aí não é surpresa pra mim.
Aí o filme que você citou aqui já diversas vezes, King Richard, Criando Campeãs. Então, eu não indicaria, eu não acho, eu acho um filme que ele tem um ponto de partida questionável, embora o filme não tenha culpa de ter um ponto de partida questionável, que é abordar a trajetória do pai das irmãs Williams, do Uhum. Richard Williams, e não elas propriamente dito. Mas o que mais me incomoda no filme é como ele parece mais um obstáculo para elas e não um motivo porque elas tiveram sucesso. É como se elas teriam sucesso apesar dele e não por causa dele. E eu acho a atuação do Will Smith muito caricata. É uma atuação de ficar fazendo muita careta, de ficar. É o tipo de atuação que o Oscar gosta, inclusive, né? Não é uma atuação que envolve, embora ele seja um cara muito carismático. É um filme que vai fazer as pessoas valorizarem, ficarem felizes. Poxa, que bom, elas tiveram êxito. Mas é aquele êxito, aquele êxito mascarado. Elas são gênios do tênis. Elas são pessoas que têm todo o DNA e tudo preparado para jogar tênis em altíssimo nível. Elas não são modelo para 99% das pessoas que, mesmo que tivessem todo o apoio que elas porventura tivessem tido, não teriam o mesmo sucesso. E o filme parece forçar uma mensagenzinha. Esses filmes de mensagem sempre me incomodam um pouquinho quando eles tentam fazer uma coisa muito forçada. Enfim, não indicaria, não acho um filme ruim, mas também não é um filme que eu indicaria para o Oscar, não. Eu fiquei surpreso com a indicação a melhor filme. Confesso, mas a melhor ator eu já esperava. Já era Eu- esperado. Já era esperado, ainda mais porque o Will Smith também ganhou, né, uns prêmios aí, né, de melhor atuação, então é capaz dele levar, né, de ser os mesmos votantes, né, que só ator vota em ator, então é capaz dele levar de melhor atuação. Se não levar, então quer dizer que a academia tá alguma coisa aí que os caras tá tipo, vamos mudar, vai todo mundo receber o prêmio, vai todo mundo ser justo, cada um recebe um. Não tem essa, academia, deixa o cara ganhar. E tá na hora também, né, do Will Smith, vai ser tipo um Leonardo DiCaprio, não é a melhor atuação do Will Smith, não é a melhor, mas é capaz dele ganhar por conta do histórico, né, que ele tem, né, de sempre bater na trave, né, que ele não ter ganhado o Oscar em A Procura da Felicidade é sacanagem. E agora ele ganhar por King Richard, ok, né. Ele é o favorito, ele é o favorito da categoria, assim, ele não deve perder, não. Mas pra mim, se ele ganhar, vai ser mais por conta do histórico, não por conta do filme. Apesar Sim. dele ter ido bem, mas não achei tão bem. Aí o último filme da lista que eu assisti, aqui pra voltar também tá a minha opinião, que eu assisti, inclusive a gente tá gravando isso aqui, é dia 16, eu assisti hoje de manhã, terminei, né? Amor Sublime Amor, que é aquele filme que eu falei em um podcast anterior que tem um nome muito semelhante com o filme aí da Xuxa, né? O Xuxa só para adultos, né? Adultinhos, né? Que aí que eu achei até estranho, falei assim, ué, os caras estão fazendo a versão americana desse filme, eu vi que era outro nome, mas é meio parecido. Eu fiquei assustado. Mas, vamos lá. Amor Sublime Amor, o que você achou? Merecido, não merecido? Eu acho o Amor Sublime Amor uma refilmagem, é a segunda refilmagem que tem. A primeira refilmagem que ganhou o Oscar foi Os Infiltrados, do Martin Scorsese, e ele tinha até pouco tempo atrás alguma chance de, na minha opinião, né, de ser a segunda refilmagem de cada prêmio, vencedora do prêmio. Perdeu já, né? Arrefeceu, o Ataque dos Cães está se consolidando aí como favorito na categoria. Eu acho que o filme envelhece. O original, eu tenho problemas com o original, muitos. Eu acho um filme mal. Primeiro, ele não é musicalmente falando um bom filme, ele não é bem encenado como musical, e eu acho que ele conserva um problema nessa versão atual, que é um problema de foco. Como assim? Ele narra a história de duas gangues rivais, os Jets e os Sharks, e ele tenta colocar essas duas gangues em uma situação de falsa equivalência. Uhum. Eles parecem que são a mesma coisa, mas na realidade, embora eles vivam a mesma marginalização econômica, uma dessas gangues não vive a mesma marginalização xenofóbica. Uma sofre um pouco mais além do que a outra sofre. E a narrativa parece tentar colocar os dois em situação de igualdade, e me parece um pouco desleal fazer isso. Por outro lado, eu acho a direção do Steven Spielberg uma coisa linda. A câmera do Steven Spielberg ela dança juntamente com a ação. Então, tem uma coisa equilibra a outra, né? A forma do filme equilibra com o conteúdo do filme.
Eu gosto muito da indicação dele, mas ainda que eu não goste do tema, ainda que eu não goste da abordagem do Steven Spielberg para esse tema. Eu não gostei da história do filme. Achei uma história muito. Não forçada, mas fraca até, sabe? Você citou a falsa equivalência, eu acho que era isso que eu tava tentando perceber. Tava tentando achar a palavra, porque eu fiquei. Mano, tava muito estranho, porque o cara ele cita, né? Que é os nova-iorquinos, né? E os porto-riquenhos, né? O nova-iorquino Sim. fala, não, que eu sofro, não sei o que, o cara fala, não, você não sofre como eu sofro. Aí eu falei assim, nossa. Eu falei assim, o cara tá querendo, tipo, eu sou perseguido pela polícia, o cara, e eu sou preso. Eu não sou perseguido, os caras me vê na rua, me prende. Então eu falei assim, o que o cara tá querendo se vitimizar, né? E eu pensei que era tipo meio que ele tava querendo fazer isso por zoeira, mas não, ele tava falando sério. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já achei esse ponto estranho. Eu adorei as músicas, que eu acho que assim, eu odeio um musical por questão de, oi, começam a cantar. Nossa senhora! Pelo amor de Deus, não suporto isso. Tic Tic Boom é um exemplo, eu não suportei. Ele mudou de apartamento, cantou. Fez não sei o que, canta. Aí nesse é até pior, né? Que eles espirram, eles cantam, né? Ele sai da casa e ele canta. Mas o figurino dele é fantástico e pra mim a única coisa que fez eu realmente terminar de ver o filme foi a direção do Spielberg, porque o Spielberg é meu diretor favorito e ele sabe fazer qualquer filme. Você tá na mão do cara, você fala suspense, ele faz. Comédia, ele faz. Drama, ele faz. Musical, apesar do filme não ser bom, ele dirigiu muito bem o filme. Tem aqueles ângulos assim maravilhosos, a cena de ação, a cena de briga que tem nesse filme, a direção dele tá incrível. Eu falei assim, nossa senhora, Marvel, contrate o Spielberg pra fazer um filme aí, por favor. Ele tá precisando aí. Mas eu não indicaria melhor filme, mas isso aqui eu sou suspeita, sabe? Tipo, eu não indicaria nenhum musical. Porque eu já ia falar assim, musical não é filme. Pra mim não é filme, é show. E aí eu fiquei irritado Eu falei assim, meu Deus do céu, 30 minutos já tinha 15 músicas. Eu falei assim, pelo amor de Deus, pare de cantar. Não aguento mais ouvir a voz de vocês. Fala um pouco. Mas não, eles. Olha, pedir para um musical não ter música é o mesmo que pedir para um filme de super-herói não ter super-herói. Não, é que musical pra mim é Tique Tique Boom, Amor Sublime Amor. Eles têm muita música. É que nem eu também não gosto de filme de ação com muita ação, sabe? Tipo, ação, 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 ação. Um espirro explodiu um negócio. O Michael Bay, pra mim, é um dos piores diretores da história. Mas, assim, muita ação no filme, eu não, muito música no filme eu não curto. Acho que é por isso que eu gostei um pouco de La La Land. Eles têm mais. Eles têm um controle de música, assim, melhor. Amor Supremo Amor, já tava cansado. Eu falei assim: Meu Deus do céu, meia hora, chega de cantar. Criatura, vocês estão conversando, vocês estão cantando. Eu fiquei irritado uma hora. Eu falei: desliguei e fui dormir. Eu falei assim: eu assisto depois, no outro dia de manhã, quando eu estiver mais calmo. Mas eu achei um filme muito esteticamente bonito demais. Merecida a indicação também a melhor figurino. E a melhor direção também eu acho que foi merecido. Apesar que eu acho que quem vai levar vai ser a Jenny Campion, por Ataque dos É, Cães. sim, ela é a favorita mesmo. Aí agora pros filmes, que agora eu, diferente dos musicais, eu vou ficar agora um pouquinho quieto. Que eu não assisti, então não posso dar opinião. Vamos aqui para os filmes, o restante dos filmes. Você citou aí que você foi para Los Angeles na estreia de Belfast, então esse vai ser o primeiro filme que vamos falar. Que você vai falar, né, no caso, né? É, Belfast. é um filme, é um filme característico de Oscar, né? É um filme que retrata a infância de um diretor querido, de um artista querido para a academia, que é o Kenneth Branagh, durante o período conturbado na história da Irlanda do Norte, a guerra civil entre católicos e protestantes, e a relação dele com a sua família, da família e entre os membros da família também. É um filme que lembra muito Roma, pela forma com que se enxerga no passado. Lembra o Jojo Rabbit, pela inocência com que um garoto enxerga a guerra que está inserido. E não é, de longe, não é um favorito ao Oscar, não merece também, não me parece ser um filme que merece ganhar um Oscar de melhor filme, mas é uma indicação que é até previsível. É um filme que faz a pessoa se sentir bem depois que assiste. Então, assim, você não indicaria, mesmo assim. Tipo, mesmo você ter gostado do filme, você não indicaria. Não, ele eu indicaria sim. Eu acho que é o típico filme que é indicado ao Oscar. E eu Ok. gostei muito também do filme, então eu não tenho problema em indicá-lo, não. Aí a gente vai aqui para um outro filme que você citou bastante também aqui nesse.
você citou dois filmes, né? Um positivamente e um outro você fala, negativamente, quer dizer, né? Que foi King Richard. Você falou aí todos os seus aspectos que você não fez gostar. E o outro que você citou aí bastante é O Beco do Pesadelo. Certo, Beco do Pesadelo. O Beco do Pesadelo é uma refilmagem de um filme chamado Beco das Almas Perdidas, de 47. E ele é um novo filme do diretor Guillermo Del Toro, que havia ganhado o Oscar de melhor direção e melhor filme por A Forma da Água. Uhum. E é um filme de gênero, é um filme de estilo noir, em que um ilusionista ele começa a se envolver em uma trama cada vez mais conturbada em razão de seu relacionamento com uma mulher misteriosa, que é interpretada pela Kate Blanchett. Como os filmes do Del Toro, eu acho que é o típico filme dele que é todo muito bem acabado, né? Nós vemos a perfeição da construção, a perfeição do trabalho dos atores. Hum, Mas eu tenho lá problemas com filmes em que o protagonista é um sujeito muito vil e o filme meio que me pede para, eu não diria nem criar identificação, que seria impossível, mas pelo menos criar uma forma de empatia, e essa empatia é impossível. Não é que não se possa fazer um filme sobre um vilão, como é o caso do Coringa, foi muito bem feito, mas é que nesse caso, não parece haver nenhuma circunstância redentória que aproxime o espectador desse sujeito. Eu acho falta de âncora, falta de um espírito humano que guia a narrativa, que é muito bonita, que tem boas atuações, bem acabada, é longa, mas não sente-se como algo muito longo, tem 2 horas e meia, mas não parece ter 2 horas e meia, mas eu não indicaria não. Aí aqui, então vamos pro próximo filme. Licorice, não sei se eu tô pronunciando certo, né? Licorice, enfim, Pizza, o filme do Paul Thomas Anderson, um dos queridinhos também aí da galerinha lá, né, de Hollywood. O Licorice Pizza Ah, seria traduzido diretamente pizza de alcaçuz, só que não tem nenhuma pizza nem alcaçuz no filme. Eu indicaria de olhos fechados esse filme, primeiro porque eu sou muito fã do diretor, e ele conta uma história que aconteceu na década de 70, que é meio real, meio fictício. É meio que uma biografia de um amigo dele chamado Gary Gutzman, que era um ator mirim, um ator juvenil, que largou a atuação para se dedicar ao comércio de colchões d'água. E o comércio de colchões d'água dele sofreu um abalo durante o governo do Bush, da crise, não foi nem o governo do Bush ali, não era ainda o governo do Bush, mas durante a crise do petróleo com o Oriente Médio. E é um filme todo muito bem construído em torno de um relacionamento amoroso desse garoto com uma mulher mais velha. Ele tem 15 anos, ela tem 25. E ele se apaixona por ela e ela meio que diz assim: sai daqui, tu é um pirralho. E fica nessa dinâmica ao longo da narrativa, mas ele se mostra um cara muito mais maduro do que a idade dele permite perceber, e ela se mostra uma jovem presa no corpo de uma mulher mais velha. E essa narrativa, esse desenvolvimento dos dois vai nos levando diante desse cenário que é dessa década de 70, que é um cenário muito bem construído pela direção, que envolve também o sentimento de se estar naquela época. Muitas vezes a gente vê um filme de época e a gente vê com os olhos de hoje, de 2022, um filme de 70. Aqui não, é como se o diretor transportasse o nosso olhar também para os anos 70 e a gente vivesse uma época que nós não tivemos a oportunidade de viver. Inclusive, é o meu favorito, é o melhor filme. Eu sei que não vai ganhar, mas se eu fosse votar com o coração, eu votaria nele. Mas é merecidíssima a presença dele aqui. aí temos agora só mais dois filmes, né? E eu vou então aqui pro No Ritmo do Coração. Coração é isso mesmo, No Ritmo do Coração. Então, No Ritmo do Coração, ele é uma refilmagem de um filme belga chamado Família Bélier. Ele conta a história de uma família de pessoas surdas que tem uma filha ouvinte. E essa filha ouvinte ela começa a se interessar por música. Só que enquanto ela se interessa por música, isso provoca uma racha entre a família, porque a dedicação dela à música vai exigir que ela abandone o negócio dos pais, que é o negócio de pesca. E ela é como se fosse a ponte dos pais e do irmão também, que também é surdo, para esse mundo ouvinte. Então, os pais precisam dela para se comunicar com aquelas pessoas que não estão dispostas a aprender língua de sinais americana. E o filme ele tem um diferencial em relação à versão original, que ele tem todo o elenco de personagens surdos é interpretado por atores surdos. Hum, Inclusive, um desses atores surdos, ele é o favorito ao Oscar de melhor ator coadjuvante, é o Troy Kotsur,
E a mãe, a atriz surda Marlee Matlin, ela foi a primeira pessoa surda a ganhar um Oscar por Filhos do Silêncio. É um filme muito gostoso de assistir, eu indicaria de olhos fechados também. Eu acho que o Oscar precisa de filmes assim, que contrabalanceiem filmes mais pesados, e é um bom representante do ano de 2021. Aí para o 10º e último filme da lista, temos o queridinho do Twitter, né? Não é um dos queridinhos, né? Não tá no Oscar Fan Favorites, mas foi um dos que eu entrei no Twitter. Meu Deus do céu, como que tinha gente falando desse filme? E eu não consegui assistir ainda, né? Porque não estreou no Brasil. E Estreia amanhã, na verdade. estreia amanhã, né? Mas assim, o pessoal assistiu tudo no site do Jack Sparrow, né? No Piratão. Drive My Car. O que você achou desse filme? Se você assistiu, se ainda não assistiu? Eu já assisti sim. Na verdade, eu assisti todos os filmes do Oscar. O Drive My Car é um filme dirigido pelo japonês Yusuke Hamaguchi, e ele havia apresentado um outro grande filme no ano passado, que é A Roda da Fortuna. Aqui ele está adaptando um livro do Haruki Murakami, e ele conta a história de um homem, de um dramaturgo e também ator, que um dia ele encontra a sua mulher traindo uma outra pessoa. Só que em vez dele, enfim, fazer uma cena ou questioná-la, qualquer coisa do tipo, ele fica calado. E o que acontece depois é que ele perde a oportunidade para sempre de falar para ela sobre o adultério. Então ele precisa lidar com esse adultério através de uma montagem de uma peça que ele vai estar meio que expurgando esses seus pecados nessa peça que ele está produzindo. E ao mesmo tempo ele cria uma relação de amizade, sobretudo, né, de uma certa proximidade, mas não amorosa, com a pessoa que é contratada para dirigir o seu carro, que é uma jovem que tem também um passado muito traumático. É Uhum. o filme mais longo indicado ao Oscar, é um filme que tem 3 horas de duração. Ele tem, na realidade, 2 horas e 59, para ser bem certinho. E ele é o filme, eu não vou dizer o diferentão da lista, mas ele é o único filme não americano da lista. Tá bom, o Belfast também não é americano, mas é o único filme não em língua inglesa da lista. Ele é um filme japonês, que também está indicado a melhor direção, está indicado a melhor roteiro e a melhor filme internacional. Eu acho um bárbaro esse filme. Em estreia amanhã nos cinemas e em abril estreia na MUBI, que é uma plataforma de streaming especializada em um cinema mais autoral, mas não vejo com chances de ganhar nenhum desses Oscars, salvo o Oscar de melhor filme internacional. Esse me parece certo. Certinho. E aqui a gente vai agora para uma lista, assim, que assim, não é de melhor, né, melhor filme nem nada, mas sim alguns filmes que não foram indicados a melhor filme, que o pessoal falou assim, ah, só que mas precisava ser indicado, esse filme é melhor que tal filme, por que que não foi? E alguns é polêmicos, assim, também não foi nenhum que eu assisti, mas, assim, Kazaguchi, que o pessoal citou muito, que a atuação da Lady Gaga, a atuação do Adam Driver tava excelente, não sei o quê. O que você achou desse filme? Não, não indicaria de forma alguma. Eu acho que o Kazaguchi é um filme muito problemático. Primeiro, ele tem uma abordagem que para muita, uma abordagem que pode não parecer a melhor das abordagens para quem assiste a filmes, que é uma abordagem mais novelesca. Faz sentido essa abordagem mais cafona, mais brega, porque a gente está falando de uma família elegante e chique, mas com dramas e problemas bregas, né? Bem de novela mesmo da Globo. Mas eu acho no máximo um filme competente. Eu gosto da atuação da Lady Gaga, mas não é uma indicação para estar entre as 5 melhores do ano e só também. O Ridley Scott ele fez um filme muito melhor no ano passado, foi o último Duelo. Não sei se você chegou a assistir. E é muito mais seguro do que o Kazaguchi. Era esse filme que deveria estar disputando atenção para alguma vaga, não o Kazaguchi. Aí também temos o filme que a gente já teve o Vampiro que Brilha, né, esse ano. Que foi o The Batman, que foi... Eu tiro o chapéu pra esse filme. Foi um dos melhores filmes de heróis que eu já vi na minha vida, tranquilamente. Mas a gente tem aí o par romântico, né, do Vampiro que Brilha, né? A gente tem a menina que não tem expressão, né, que é a Kristen Stewart, atuou naquele filme sobre a Lady Di, né, que é a Lady Diana. Spencer, você acha que merecia ter pelo menos beliscado assim, ter configurado ali entre os 10?
Olha, eu indicaria. Eu entendo não indicar, mas eu indicaria. Eu acho que ele é porque ele é um retrato muito hermético sobre algo que é uma ilação, né? É uma ficção. Ele pega um fato, que foi a ida dela durante o Natal para a casa real por 3 dias, e cria uma história fictícia sobre como aquilo poderia ter acontecido. Eu indicaria, eu acho um filme soberbo em construção, parece um filme de terror às vezes, uma mulher presa uma prisão da qual ela não consegue escapar. Eu acho muito melhor, inclusive, do que outros filmes que estão indicados a melhor filme, mas eu entendo a não indicação, eu entendo a recusa do Oscar indicar a melhor filme. É um filme dirigido por um cineasta chileno chamado Pablo Larraín, e eu gosto muito da atuação da Kristen. A Kristen é a minha favorita de coração para a categoria de melhor atriz, embora eu acho que ela talvez não ganhe, mas ela é a minha favorita. Aí assim, temos mais dois. Eu vou citar aqui mais dois filmes que foram. Que o pessoal falou muito no tá? Que um é Tic Tic Boom. O que você achou de. Esse agora eu também posso falar porque eu assisti Tic Tic Boom. Então, então, assim, Não indicaria não, não indicaria não. Acho um filme bom, é um filme bem bom, mas eu não indicaria não a melhor filme. É porque quando eu penso em melhor filme, eu penso assim, poxa, nós tivemos, digamos, num ano tivemos 1.000 filmes, né, no mundo inteiro. sim. Com certeza tivemos mais, mas vamos lá, tivemos 1.000 filmes. Quais os 10 filmes que melhor representam aquele ano nos cinemas? Não consigo pensar no Tic Tic Boom. É um filme gostoso de assistir. Eu acho que conta uma história legal, a história de um cara que demorou para decolar, e quando ele decola, ele acaba criando uma das peças mais influentes da história da Broadway, que é Rent. A gente está falando do dramaturgo Jonathan Larson. É uma história com que muitas pessoas podem se relacionar, porque muitas pessoas têm esse desenvolvimento profissional e tardio, o cara encontrar a sua vocação tardiamente. Acho que o filme funciona, a atuação do Andrew Garfield é linda, tá merecidíssima a indicação dele, mas eu não indicaria não o melhor filme. Não é um filme para mim que deveria estar disputando nessa categoria. Nossa, eu concordo. Pra mim, Tic Tic Boom foi aquele filme. Não Olhe Para Cima e Tic Tic Boom. Não sei qual que o pessoal puxou mais saco desse filme. E o Não Olhe Para Cima, pelo jeito, foi o que mais puxaram saco, e por isso que tá lá na lista, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não suportei esse filme. É, mas aí é aquilo que eu já falei sobre Amor Sublime Amor. Eu não posso falar sobre musical porque eu não gosto, então aí já é meio hipocrisia eu falar, não gostei do filme, porque você não gosta do estilo. E o último Né? aqui, também, já pra encerrar esse nosso papo aqui, sobre o Oscar, até o podcast, é o filme que tá perdendo, impressionante que ele tá perdendo na categoria voto popular, tá perdendo pra Cinderela? Cinderela? O filme? Cinderela, da Camila Cabello. Não vou comentar Bom, sobre isso, mas vamos falar aqui de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Eu sei que assim, Homem-Aranha, eu não colocaria o Homem-Aranha ali, né? Mas assim, você acha que ele merecia ter mais categorias do que somente o melhor efeitos visuais? Você acha que o William Defoe podia ter beliscado ali melhor ator coadjuvante? não, acho que não, acho que não. A gente precisa entender, parece até uma perseguição, né, quando fala do filme, tanto uma perseguição da academia como dos críticos. A academia ela não tem hábito de premiar ou de indicar filmes de gênero. Filmes de gênero versus filmes de não gênero, digamos assim, porque o drama é como se fosse o gênero por acessão. Quando um filme não é categorizado em um gênero, ele é drama. Então você não vai ver com frequência a academia indicando terror. Terror foram 6 ao longo da história da academia: Exorcista, Tubarão, Corra, Sexto Sentido, Silêncio dos Inocentes. Então tem sempre um que falta, né, na memória. A ação, vai ver só o Mad Max. Ficção científica também é incomum a academia indicar. Fantasia, só o Senhor dos Anéis mesmo, porque o Senhor dos Anéis é uma fantasia que tem que ser indicada. Enfim, o Coringa, por exemplo. O Coringa é um filme de herói. Não, o vilão, no caso. Não, o Coringa é um filme de drama, praticamente, né? Ele pega uma vivência real, uma experiência real de um personagem e utiliza a máscara de um herói, de um vilão, para pontuar aquela história. Pantera Negra. Pantera Negra tem mais relações com o período da representatividade, né? Estava muito embaixo, acaba indicando um herói que melhor encabeça a representatividade naquele ano. E também foi um baita sucesso, né? Mas o Homem-Aranha não era um filme, e não é perseguição da academia nem dos críticos. É um ótimo filme, Homem-Aranha, mas não é um filme para ser indicado a Oscar de melhor filme.
A gente precisa entender que a academia não premia, a academia não valoriza esse tipo de produção. Hereditário não foi indicado ao Oscar de melhor filme, Midsommar não foi indicado ao Oscar de melhor filme, O Farol não foi indicado ao Oscar de melhor filme. Todo mundo se julga injustiçado nessa hora, mas é com a cabeça da academia funciona. Ela prefere valorizar esses outros dramas, essas comédias, esses filmes com mais cara de Oscar. Não indicaria o Homem-Aranha, nem em outras categorias também. Inclusive, nem foi para mim, na Critics' Choice, que eu participo, tem uma premiação chamada Super Awards nesse ano, foi a segunda vez. Foi premiado, por exemplo, os melhores filmes de super-herói, teve uma categoria. Uhum. Aí concorreu Eternos, Viúva Negra, Shang-Chi, Homem-Aranha e o Esquadrão Suicida. Eu votei o Esquadrão Suicida, que Ah, para mim o sim. Esquadrão Suicida é um filme melhor que Homem-Aranha. Eu não premiaria, portanto, né? Eu indicaria o primeiro Esquadrão Suicida do que o Homem-Aranha. Não desmerecendo nenhum nem outro. Mas eu não acho que seja um filme para ser indicado ao Oscar, não. É um bom filme, funciona muito bem como elemento nostálgico, como uma proposta que é difícil até você ver no cinema. Um filme que é uma sequência de 3 filmes, né? Ao mesmo tempo. Ele não é só sequência do segundo Homem-Aranha Longe de Casa, ele é a sequência do espetacular Homem-Aranha 2. E, de certa forma, ele é até uma sequência do Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire. Então ele faz 3 sequências em uma. Ele fecha o arco do espetacular Homem-Aranha 2, que foi aberto com a morte da Gwen Stacy. Então eu acho legal, é um filme que funciona. E o grande prêmio desse filme foi ser a maior bilheteria de 2021. Acho que mereceria. E nem vai ganhar o Oscar, né? O Oscar de melhores efeitos especiais é um tiro certo no Duna. Nossa, não, Duna foi fantástico mesmo. Em efeitos visual, então nem me fale. Eu adorei. Mas, gente, esse foi o papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, Márcio, se despede aí do pessoal. Me despeço sim. Eu agradeço todo mundo que nos assistiu aqui no Nerd Vieira. Agradeço pelo convite também. Espero que você consiga maratonar os filmes do Oscar até a próxima até a cerimônia, né? No próximo dia 20. Que dia é hoje? Hoje é dia 16, né? No próximo É, dia 27. No próximo faltam 2 domingos, então você tem tempo de ver pelo menos os 5 filmes da categoria principal. E me sigam nas minhas redes, né? No Cinema com Crítica, aqui no YouTube também. Tá tudo aqui descrito na descrição. Muito obrigado para quem assistiu até agora. E eu deixo o encerramento para ti. é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Nerd Veiro Podcast. Como eu falei já no começo, vai aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações, né, com o sininho, né, coloque todas, não deixe o YouTube escolher aí não, porque o YouTube vai recomendar um e não recomenda o outro depois. YouTube, eu tô de olho em você. Aí, então, coloca todas as notificações. Vai também, aproveitando que você tá aí embaixo, já vai aí no Apoia-se, né, pra ajudar o projeto, né, tá aí uns R$ 5, já consigo juntar alguma graninha aí pra comprar equipamento novo, essas coisas, né, ajudar o projeto a crescer. E também já vai aí embaixo, aproveitando, vocês têm as redes sociais minhas e a do Márcio, né, do Cinema com Crítica, o link dele do Instagram e do YouTube. E também já comenta aí embaixo algum convidado que você queira para poder entrar em contato, né? E é isso. Temos mais um podcast programado que vai sair sábado com o Demando a Lorian, tá, gente? É esse nome separadinho assim mesmo. Então espero vocês numa próxima. Valeu!